Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Meus queridos e amados irmãos, chegamos no momento da palavra. Se você puder, acompanhe comigo a leitura bíblica em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Jeremias 29, 11. Está escrito: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meus queridos e amados irmãos, todos nós queremos sim ver as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. A vontade de Deus, aquilo que Deus traçou para nós é sim o melhor. Mas não é fácil você esperar as promessas de Deus se cumprir na sua vida quando você está numa situação desfavorável. A dor é hoje, é imediata, está doendo. A necessidade está acontecendo agora. E como falar num problema sendo resolvido ou a bênção de Deus que vai operar amanhã se a necessidade é para hoje? Olha só, duas coisas são essenciais para esse momento delicado da sua vida, onde você está sentindo a necessidade, mas você não vê as coisas acontecendo da parte de Deus. Você está até mesmo achando que as promessas não vão se cumprir, ou não foi Deus que falou. Na verdade, está uma espécie de confusão na sua mente, você não sabe bem o que está acontecendo. Deixa eu lhe falar alguma coisa aqui que vai lhe servir muito para você continuar esperando em Deus, porque a palavra de hoje diz: a promessa ou as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Duas coisas são essenciais. Primeiro é fé. E a segunda é obediência. Nesse processo todo, você precisa buscar o aperfeiçoamento da sua fé. Sem fé, você exclui Deus da sua vida. É mais ou menos assim, ó. Sem fé, você não vê Deus agindo em nada. Deus vai continuar agindo porque Ele é Deus. Ele tem compromisso com Ele mesmo. Mas você não vê porque você não tem fé. E eu queria que você entendesse fé aqui como sinônimo de compromisso. A fé, ela não é só um sentimento ou uma força. A fé, ela demonstra sua saúde ou não pela prática, pelas obras. Com isso, eu quero que você esteja bem atento e monitorando como está a sua fé. Porque na minha vida eu faço assim, ó. Quando eu vejo que as minhas obras, elas fraquejam, quando a intensificação das minhas obras diminuem, eu já fico atento. Eu digo, epa, isso pode ser um sinal que a minha fé não está tão bem. Talvez você esteja hoje parado, mas você se considera um homem de fé. É um pouquinho temerário, né? Não pode. Como assim? Ah, pastor, eu sou um homem de fé, mas não está acontecendo nada, você não está se movimentando, você não está se esforçando.
A sua fé, ela vai sempre motivar alguma obra. Ela vai sempre criar, ela vai sempre desenvolver, ela vai sempre ter criatividade. Então, fé. E a outra coisa que você não pode perder de vista é a obediência. Você precisa entender que o manual de ação dos homens para que eles sejam bem-sucedidos é a Bíblia Sagrada. Tem coisas que não interessa que você pense, o que você acha. O que interessa é o que Deus pensa, o que Deus acha. Muitas pessoas chegam e dizem, mas pastor Júnior, eu acho assim, eu penso assim. Eu digo, você vai continuar achando. Porque a lei de Deus mostra totalmente o contrário. Às vezes nós nem compreendemos a essência de algumas coisas, mas nós precisamos obedecer. Por exemplo, eu mesmo passei um monte de tempo assim, para compreender qual era a essência de Deus no que se refere à imagem e semelhança de outro ser. Por exemplo, o porquê você não pode ser a favor do aborto de jeito nenhum. Sim, pastor Júnior, você é contra o aborto? Sou contra, porque todo mundo diz que é contra, mas dentro de mim eu ficava dizendo, mas se esse caso for assim, e se for assim e tal, mas e se fosse com a minha filha e tal? Não interessa o que eu acho. Eu demorei a entender o princípio de Deus para isso. Entendi hoje. Porque todo ser é feito à imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode tirar a vida de seu ninguém. Há uma afronta a Deus porque todo ser é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, no tempo que eu estava com as minhas dúvidas e os meus achismos, mesmo que eu não declarasse, não interferia em nada, porque eu sei que Deus é contra. Eu quero obedecer a Deus. Então, mais uma vez, os nossos achismos não servem para nada. Eu acho, mas eu penso assim. Problema seu que você pensa assim. Me permita a franqueza. É problema seu. O que é que Deus pensa? O que é que Deus revelou para o homem a respeito disso? É isso? Então obedeça. Nesse momento delicado da sua vida, onde você está perdendo ou perdeu a esperança que Deus vai cumprir as promessas, você precisa dessas duas coisas. Se você puder, repita comigo. Fé e obediência, obediência e fé. Mas deixa eu dar um passo adiante e lhe dar um caminho bem mais prático para que você esteja diante de Deus pronto e preparado para receber as promessas dele. Olha só. Antes que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, você precisa esperar. E você precisa, primeiro, esperar com paciência. Quem precisa de paciência aqui, diga amém. Eu preciso de paciência. A paciência é uma virtude, fruto do nosso caráter aperfeiçoado por Cristo. Essa paciência não é aquela paciência que você diz, fulano é alguém paciente, que faz parte da personalidade de fulano. Não, não é essa paciência. Essa paciência traz consigo uma sabedoria espiritual e uma capacidade de suportar o mal que você ainda não conseguiu vencer. Compreende isso aqui? Veja bem, a paciência, fruto do Espírito Santo de Deus, ela lhe dá robustez para enfrentar o mal que você ainda não conseguiu vencer. E eu acho que todo mundo tem alguns males que a gente briga ainda.
está na nossa vida, está no nosso contexto e a gente quer vencer. Deus, me ajuda. Até quando eu ainda vou me enganchar nesse negócio? E se você está nessa situação, é possível que você esteja, você precisa esperar e esperar com paciência. É só a gente olhar para a Bíblia e ver a história de Moisés. Deus prometeu que Moisés seria o libertador do povo de Deus. Essa promessa se cumpriu só após 40 anos. José, para sair de escravo para a posição mais honrada de governo, José traçou aí pelo menos 13 anos, como a gente diz, né, no popular, comendo o pão que o diabo amassou. Sofrendo, passando todo tipo de humilhação. A gente poderia falar de Davi, a gente poderia falar de Abraão, do próprio Jesus. Jesus esperou a hora certa para revelar o seu ministério e a vontade de Deus para os homens e ir até a cruz, concluir o processo de libertação da humanidade. Tudo tem a hora certa, o momento certo. A melhor coisa que você faz é dizer assim: Pastor Júnior, olha, pastor, eu estou entendendo essa palavra aí. Eu sei que é difícil, eu sei que esperar as promessas de Deus se cumprir quando nós estamos passando um momento de crise é mais difícil ainda, mas eu vou lutar. Eu vou lutar e vou esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Eu vou me manter, Pastor Júnior, firme nos propósitos de Deus. É a melhor coisa que você faz. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Salmos 37, versículo 23. É linda essa passagem bíblica. Está escrito, Salmo 37, 23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Dá para você dizer glória a Deus? Aleluia! Deus está dizendo: eu vou firmar os seus passos e nada nem ninguém vai lhe derrubar. Seja firme, seja forte. Tenha paciência. Você vai vencer este mal. Este mal não vai lhe envergonhar. Você vai vencer. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Coisa linda. Pastor Júnior, eu preciso ter paciência, é verdade. Então, o primeiro norte que eu lhe dou é: espere com paciência. O segundo norte que eu lhe dou nesse caminho é: ouça somente a voz de Deus. Ouça somente a voz de Deus. E aqui eu tenho uma observação para você. Cuidado com a voz do seu coração. Existem 3 vozes, nós sabemos: a voz do diabo, a voz do nosso coração e a voz de Deus. Eu estou dizendo a você que nesse processo é importante você ouvir só a voz de Deus. Por que, Pastor Júnior, eu não posso ouvir a voz do seu coração? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é maldoso. O coração do homem é enganoso. E se você passar
a analisar a sua vontade, ou a vontade do seu coração, com a vontade do diabo, eu não sei não, mas eu acho que se aproxima muito. Mas, pastor Júnior, por quê? Porque a sua natureza tem o DNA do diabo. A minha natureza tem o DNA do diabo. A nossa natureza está corrompida com o pecado. Tem um texto bíblico que diz que os nossos pés se apressam à violência e à corrupção. Ou seja, se você liberar sua vida, você só vai puxar para o mal. Quando eu digo liberar, é no mundo espiritual. Não, pastor, não vou orar. Aqui, pastor, esse negócio, deixa eu levar a minha vida. Leve sua vida para você ver. Você vai se transformar num monstrinho. Porque o seu coração, ele é cobiçoso, ele é maldoso, ele é violento. Tudo que não presta está no seu coração. Então, neste momento, é importante você intensificar a sensibilidade à voz de Deus. E só tem uma maneira, se aproximando mais de Deus. Quando eu falo nisso, eu lembro de Noé. Noé recebeu de Deus uma instrução, ouviu a voz de Deus. E ele começou a construir uma grande barca, uma grande arca. E enquanto ele construía, os seus vizinhos olhavam para ele e diziam: mas rapaz, seu Noé, arruma outro emprego, homem. Que negócio é esse? Você está construindo um barco, ó, quanto tempo não chove? Você está bem, seu Noé? Está precisando de alguma coisa? O que é que está acontecendo? E se Noé ouvisse a voz dos outros, que talvez se aproximasse muito da voz do seu coração, ele teria perecido junto com a sua família. Noé não ouviu a voz do seu coração, nem a voz dos outros. E aqui, irmãos, cá pra gente, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de homens e mulheres que não sabem o que querem. Uma geração frouxa, principalmente dos nossos jovens. Há uma escravidão horrível em busca da aparência, em busca do reconhecimento. As pessoas, claro que nós vivemos em sociedade, nós precisamos de um nível de aprovação, de aceitação. Isso também eu não estou falando aqui que você vai ser um extraterrestre, um bicho de outro mundo, não. Mas há um negócio que as pessoas, tudo que faz é escravo ao reconhecimento de outros. Isso é muito ruim. Se você me perguntar, pastor Júnior, me diga aí, pastor, qual é o segredo da prosperidade, da vitória? Eu vou passar um bocado de tempo com você conversando e dizendo minhas experiências e o que eu entendo da lei de Deus para você. Mas se você me perguntar, pastor Júnior, qual é o caminho da derrota? Eu lhe digo ligeiro. É ser escravo da aprovação dos outros. Seja você, rapaz, tenha personalidade, tenha lado. Ah, pastor, mas vamos falar. Vamos falar. Sua destruição vai começar quando você quiser agradar todo mundo. Eu vou dizer mais uma vez. Sua destruição vai começar ou começou quando você desejou agradar todo mundo. Você está ouvindo? É aí. Por isso que é importante você ser guiado por uma voz, a principal voz, a voz de Deus. Vá ficar escravo, vá ficar... Ah, mas estão fazendo isso, agora o mundo é assim, e não sei o quê, e vivendo esse sentimento de politicamente correto. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
você entrou pelo caminho da derrota. É só olhar para Jesus, perfeito, Filho de Deus. Enquanto Jesus se movimentava, cada passo que Jesus dava era um inimigo que ele conquistava. Mas não, hoje os crentes, pastor, não pode, não faz. É tudo uns bagos de jaca mole, é um negócio, não tem personalidade. Meu Deus, a nossa juventude está adoecida com essa peste desse celular, só vive na internet, é tudo uns abestalhados, é tudo, meu Deus do céu. Ouça somente a voz de Deus. Ouça somente a voz de Deus. Eu tenho outro norte aqui para lhe dar, nessa espera pelas providências de Deus na sua vida ou promessas de Deus. O outro norte que eu lhe dou é: não seja guiado pela aparência. Não seja guiado pela aparência. Eu acho que o melhor exemplo bíblico para a gente trazer nesse ponto da mensagem é o da família de Davi. Quando o profeta foi lá ungir Davi, teve aquele problema lá com o rei Saul e Deus rejeitou Saul e disse a Samuel que não queria mais Saul e que ele fosse até a casa de Jessé, pai de Davi. Quando o profeta chega lá na casa, ele vê diante dos seus olhos os filhos de Jessé. Eliabe era forte, bonito, um guerreiro, pinta de rei. Quando ele olha, o coração dele acelera e ele diz: rapaz, já sei, olha aí, o próximo rei está diante dos meus olhos. Aí Deus brada e diz assim, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado. Cuidado. A nossa humanidade, o nosso ser humano gosta muito do que parece. Mas Deus não gosta do que parece. Deus gosta do que é. Isto é, Deus está dizendo, deixa um pouquinho a aparência e busca a essência. Essência. E a essência, ela não consegue ser decifrada com um encontro ou simplesmente uma aparência ou nas primeiras aparências. A essência não consegue se manifestar. A essência só se manifesta com o tempo. Com o tempo. Porque ela traz consigo a verdade. E a verdade, ela é sólida. Ela precisa ser construída. Mas também tem uma coisa. Depois que ela é construída, não tem demônio no mundo que destrua. A verdade. A verdade. Sinônimo de essência. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor,
Pastor Júnior, e as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, pastor? Vão sim. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Enquanto não se cumpre, você precisa de paciência. Você precisa de paciência. Você precisa não ser guiado pela aparência e ouvir somente a voz de Deus. Não esquecendo dos dois principais princípios aqui, que é a fé e obediência. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Toda a terra vai reverenciar o Deus Todo-Poderoso, porque vai ver Ele na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar neste negócio, minha irmã. A glória de Deus vai se manifestar nesse negócio, meu irmão. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.